Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de abril de 2018. Número de suicídios aumentou 10% no ZEUA após morte de Robbie Williams. Uma pesquisa da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, revelou que o número de suicídios aumentou no país nos meses após o ator Robbie Williams ter se matado, em 2014. De acordo com o estudo, houve um acréscimo de 10% na quantidade de casos desse tipo. O estudo mostrou ainda que o índice de suicídios por asfixia, método utilizado pelo ator, cresceu 32%, enquanto outras estratégias para tirar a própria vida tiveram aumento de apenas 3%. As estatísticas estimavam um número de 16.849 suicídios entre agosto e dezembro de 2014, mas o índice de casos relatados chegou a 18.690. O ator foi encontrado morto em sua casa no dia 11 de agosto de 2014, após se enforcar. Número aumenta após suicídios de celebridades. Os pesquisadores que participaram da investigação apontam que os casos aconteceram, principalmente, entre homens de 30 a 44 anos. Para chegar a essas conclusões, eles analisaram dados mensais sobre suicídio do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, de janeiro de 1999 a dezembro de 2015. Durante essa análise, os cientistas observaram o sexo da pessoa, o método utilizado e a idade. A pesquisa mostrou que o número de suicídios aumenta após o suicídio de uma celebridade. Mas este é o primeiro estudo, segundo nosso conhecimento, que examinou o efeito de um suicídio de uma pessoa famosa sobre a população em geral, na era moderna do ciclo de notícias 24 horas, explicou David S. Fink, que participou do estudo. Além de analisar os dados sobre suicídio, os cientistas relacionaram essas informações à profusão de notícias veiculadas sobre a morte do ator, usando para isso a ferramenta de tendência de notícias da Bloomberg. Os pesquisadores compararam relatórios de junho de 2013 a janeiro de 2015. A partir dessa observação, eles constataram que menções a suicídio, mortos e Robbie Williams aumentaram significativamente nas semanas após sua morte. A morte de Williams pode ter fornecido o estímulo necessário para segmentos de alto risco da população americana, especialmente homens de meia idade em desespero, para passar da condição de ideia suicida para o ato suicida, afirma Fink. Ninguém está livre de apresentar conflitos pessoais, afirma Donizete Pinheiro em seu livro Gestão de Crises Emocionais, num ou noutro momento da existência, sendo até necessários ao despertar da consciência e ao crescimento espiritual. O grande problema é que nem sempre temos o conhecimento, a técnica e a determinação para superá-los. Fomos criados para a felicidade e o impulso divino do qual surgimos nos compele a progredir sempre, a desenvolver os valores intelectuais e morais que nos levarão à plenitude, aproximando-nos de Deus. No princípio, as forças da natureza e a oposição dos semelhantes sacodem a nossa intimidade e nos obrigam a reagir, a sair da cômoda situação em que nos situamos para desenvolver estratégias de sobrevivência. Quando mais maduros e conscientes, espontaneamente nos damos a refletir quanto ao atual modo de ser e de viver, quase sempre porque nos descobrimos abatidos pela frustração, o tédio e o desânimo. Do embate entre o que somos e o que desejamos ser surge a crise, que pode ser de pequena ou grande complexidade, mas que sempre provoca algum sofrimento, conforme a criatura é mais ou menos preparada para o enfrentamento. Mas se nos propomos a superação, com método e valores morais adequados, com um pouco de esforço e perseverança, logo nos perceberemos resolvidos, ajustados e tranquilos, seguindo adiante para uma fase espiritual mais feliz.
Criados simples e ignorantes, os espíritos evoluem até a plenitude em amor e sabedoria, quando então assumem o papel de ministros de Deus e são encarregados de zelar pela condução dos infinitos mundos e das coletividades neles residentes, integradas pelos irmãos da retaguarda que igualmente caminham para a redenção definitiva. O processo definido por Deus para a ascensão do espírito compreende a sua reencarnação em corpos materiais e a vivência de inúmeras experiências a que se vê compelido por força natural das circunstâncias, as quais permitirão desabrochar das potencialidades que lhe são próprias a inteligência, as emoções, os sentimentos e a intuição. Acertando e errando, retificando para aprender a fazer o certo, o espírito avança fase por fase, alternando momentos de estabilidade e desequilíbrio, de saúde e doença, de paz e conflito, nas relações que estabelece consigo mesmo, com os semelhantes e com a natureza. Entre uma fase e outra, o indivíduo experimenta crises, conflitos decorrentes de uma reflexão sobre a sua postura diante dos fatos da vida, e que geram insegurança quanto ao acerto da sua conduta até então, quanto a lhe ser benéfica a situação em que está incluso ou ser conveniente buscar opções ainda não tentadas. Uma crise pode ser definida como sendo um evento que provoca mudança, num tempo qualquer da vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados, frente a outros novos convites, desejos e possibilidades de realização, e não foram superados porque a pessoa não se sente em condições de livrar-se dos conflitos com a bagagem que possui, circunstância desencadeadora do desequilíbrio emocional. Vive uma crise o jovem que ingressa num curso de medicina e, após as aulas do primeiro ano, se angustia na dúvida sobre ser essa profissão que de fato pretende para a sua vida. Vive um conflito a moça de 30 anos que não mais suporta o ambiente dos bares e festas onde imaginou achar o companheiro para realizar seu sonho de família estável, mas também não sabe para onde ir e se sente solitária. Qualquer que seja a natureza da crise, ela resulta em dores morais ou físicas, ansiedades e expectativas, enfim, aflições que nem sempre as criaturas conseguem administrar de forma adequada. Tanto quanto o indivíduo, a sociedade também experimenta suas crises, porque o coletivo se movimenta como um todo, resultante das partes, e tem uma história particular de ideais de vida que se alteram num maior ou menor tempo. A crise, no entanto, é uma ocorrência natural na vida de todas as criaturas, predispondo avanços significativos na história do ser humano, que já é capaz de se perceber como alguém que existe, que pensa, que sente, que sonha e deseja ser feliz. No dizer do espírito Joana de Ângelis, no livro Encontro com a Paz e a Saúde psicografado por Divaldo Pereira Franco, a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Nesse sentido, o Espiritismo oferece um importante conjunto de conhecimentos e de experiências que capacitam a criatura para as lutas íntimas e externas, preparando-a para o respeito à vida e para o autoconhecimento, a fim de que sejam despertadas as virtudes que lhe dormem no íntimo e que poderão encaminhá-la para a felicidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de abril, por Feijão.